Oi, gente, eu sou a Karina, eu sou da literatura. Hoje eu vim falar sobre os meus livros lidos no mês de janeiro. Eu falei no meu vídeo de metas de leitura para 2023. Meu ano passado foi bem complicado, eu não criei metas e acabei não lendo muito. E já nesse mês de janeiro eu vi que foi completamente diferente. Eu consegui ler 8 livros esse mês, que eu acho que é uma quantidade bem boa. E uma coisa que eu tô feliz é que eu li 8 livros escritos por autoras mulheres, né? Então eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro livro que eu li, eu vou deixar a capa aqui para vocês, porque eu li no e-book, é Tudo Que Nunca Contei, da Celeste Nig. Ele vai falar de uma família chinesa, ou melhor, sino-americana, que mora numa cidade de Ohio na década de 70. Então a Lídia, que é a filha do meio, ela não apareceu para o café da manhã, eles acharam estranho e de repente, depois de um dia, se eu não me engano, eles encontraram o corpo da menina morta, né, no lago da cidade. Então a partir daí vai ter uma espécie de um suspense, né, nós nos perguntando o que aconteceu com essa menina, por que ela foi para o lago tarde da noite, foi se aventurar num bote e não sabendo nadar. Então, a partir daí, das investigações policiais e das memórias dos próprios personagens, as pessoas vão se dando conta de que não sabiam muita coisa sobre essa menina, né, sobre a Lídia. Na verdade, ela é uma adolescente de 16 anos e ela tem uma série de questões, mas é um livro muito interessante, eu dei 5 estrelas, a leitura é muito boa, vale a pena vocês conferirem. O segundo livro que eu li nesse mês foi Por Favor, Cuide da Mamãe, eu não sei pronunciar o nome dessa autora, tá? É Kyung-Soo Shin, eu vou deixar escrito aqui para vocês. Esse livro eu queria ter lido há muito tempo. É um livro que tem uma capa lindíssima, é uma pena que a Intrínseca não tenha publicado mais, porque ele foi publicado em 2012, se eu não me engano. E ele é um livro que vai falar bastante sobre maternidade, tá? É uma senhora que é moradora de uma aldeia no interior da Coreia do Sul e ela já tem, assim, os filhos todos crescidos e ela vai visitar os filhos em Seul. Então ela acaba se perdendo, né? Uma senhora de idade, ela acaba se perdendo. Por que ela se perde na estação de trem, metrô? Porque o marido, com quem ela é casada há mais de 50 anos, ele supôs que ela estava atrás dele. E daí, o que aconteceu? Ele entrou no trem e não viu mais a mulher. A história desse livro vai ser justamente os filhos tentando se dar conta de por que será que a mãe se perdeu, como é que isso foi acontecer, e eles vão rememorando desde a infância até a vida adulta vários acontecimentos com a mãe. É um livro muito bonito, mas assim, ó, se preparem para chorar um pouquinho. O terceiro livro que eu li foi Elas Marchavam Sob o Sol, da Cristina Judar. É um livro nacional que vai falar de 2 adolescentes, vai descrever o último ano delas até elas atingirem os 18 anos. É muito interessante a abordagem desse livro, porque assim como a capa, ele parece um caleidoscópio, então a gente vai ter uma história fragmentada, então cada capítulo vai ser uma das personagens ou outras mulheres que estão enfrentando algum tipo de solidão ou algum tipo de desafio. É um livro que vai, além de apresentar esse relato sobre essas 2 personagens, que é a Anne e a Joan, vai também falar sobre perseguição religiosa, vai falar sobre perda de direitos, vai falar sobre violência, vai falar sobre o papel da mulher na sociedade ao longo do tempo. Também vai falar das necessidades de ritos, vai falar de sonhos, vai falar de esperança. Enfim, eu achei esse livro maravilhoso, eu acho que vale muito a leitura, mas não é assim uma leitura simples, uma leitura fácil, que eu acredito que as reflexões ainda perduram durante muito tempo após a leitura feita. O
Outro livro que eu li no mês de janeiro, A Viúva Simões, de Júlia Lopes de Almeida. Esse livro é o primeiro livro da autora. Para quem não sabe, a Júlia Lopes de Almeida foi uma autora que participou ativamente da criação da Academia Brasileira de Letras e quando chegou no momento final, ela não pôde efetivamente participar porque a Academia Brasileira de Letras no século XIX estava seguindo os moldes da Academia Francesa e mulheres não participavam. Então, a cadeira que deveria ser dela foi para o marido, que nem brasileiro é, né? Nem brasileiro era, ele era um português. Por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque, de certa forma, isso vai aparecer na obra da Júlia Lopes de Almeida. Ela vai falar sobre as mulheres, ela vai trazer bastante sobre a sociedade da época em que ela viveu e como as mulheres, de certa forma, eram julgadas. A Viúva Simões vai tratar justamente de uma viúva que se tornou viúva, então, aos 35 anos, e ela tem uma filha que está em torno de 20 anos, e essa viúva, ela tem uma rotina muito determinada, né? Não fechou ainda um ano de luto, né, pelo marido, e ela, então, ela tem aquela rotina de ficar cuidando da casa, de ficar solicitando diversas funções para os funcionários ali da casa em que ela reside e ainda ter aquele papel de mãe. Nisso surge Luciano, que é um antigo amor, foi seu primeiro amor, e a partir daí ela começa a questionar, né, essa questão do luto, essa questão de como ela deve se portar, e isso vai interferir na visão que as pessoas têm dela nessa sociedade da época do século XIX. É um livro que vale muito a pena, eu gostei bastante, quero ler tudo o que essa autora já escreveu. Seguindo essa mesma ideia de autoras que eu pretendo ler tudo o que elas escreveram, eu li A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. É o terceiro livro que eu leio da autora, também foi uma experiência incrível, e aqui eu diria que é o livro de número 2 desses 3 que eu li da autora. A Natureza da Mordida vai falar sobre duas personagens, que é a Bia, que é uma psicanalista aposentada e ela é apaixonada por literatura, e a Olivia, que é uma jornalista. Elas se encontram na mesa de um sebo, que tem um café também, acabam desenvolvendo uma amizade muito interessante e através desses encontros elas conversam sobre problemas que elas enfrentam durante a vida, mas são problemas bastante existenciais, assim. Elas falam de solidão, de culpa, de amizade, de como é difícil ser mulher, né, na nossa sociedade de uma forma geral, mas também podemos pensar bastante sobre questões relacionadas à maternidade aqui também. E relacionamentos, tanto relacionamentos assim que podem ser considerados um tanto abusivos, mas eu até não gosto de dizer abusivo, mas um relacionamento tóxico, mas não necessariamente relacionamento no sentido de casamento. Aqui também nós vamos falar de amizades tóxicas e de relações tóxicas de uma maneira geral. Uma coisa que eu gosto muito dessa autora é que todas as obras dela, ela trabalha também com a ideia do perdão. Então, algo que ela coloca para o leitor a seguinte pergunta: o que você faria no lugar dessa personagem, né? Então, você perdoaria, você não perdoaria? Eu acho que é uma autora que te instiga muito, as leituras dela são bastante desafiadoras e este livro, gente, eu gostei muito, eu dei 5 estrelas e favoritei e eu super recomendo. Outro livro que eu li no mês de janeiro se chama Parque Industrial, da Patrícia Galvão, mais conhecida como Pagu. Esse aqui é um livro bem curtinho, ele tem em torno de 115 páginas, ele é um romance proletário, ele vai, de certa forma, funcionar como um livro que vai denunciar as condições da indústria têxtil paulistana no início do século XX. Ele é um livro que fala bastante sobre mulheres,
como que essas mulheres estavam sujeitas, né, nesse ambiente de trabalho, e ao mesmo tempo, quando chegam em casa, tem que lidar com as questões relacionadas ao lar, né, e à maternidade, ao casamento, enfim. É um livro que, apesar de curto, ele traz bastante reflexões. Eu acho que vale a pena também a leitura para conhecer um pouco mais da nossa história. E eu recomendo esse livro também porque ele vai justamente abordar a consequência da industrialização no Brasil no século XX. Outro livro que eu também li nesse mês de janeiro, que é Menina Feita de Estrelas, da Ashley Blake. Esse é um livro da plataforma 21, que é um selo jovem, e vai falar de 2 irmãos gêmeos, a Mara e o Owen, e inicia justamente mostrando eles no telhado de casa, conversando, falando sobre estrelas, falando sobre constelações, e um amigo deles chega para levá-los a uma festa. Então eles vão nessa festa, eles aproveitam com seus amigos, enfim. A Mara, na verdade, ela recém terminou um relacionamento, então ela está bastante chateada. Quando ela vê a ex-namorada dela na festa, ela resolve ir embora, porque essa ex-namorada está com uma outra menina, e daí ela não quer ter que ter esse tipo de enfrentamento numa festa logo depois do término do relacionamento. Bom, ela volta para casa com o amigo do irmão dela, o Alex, e o que acontece? No dia seguinte, todos vão para a escola normalmente e a Hannah, a namorada do Owen, acusa ele de estupro. Então, o livro vai girar em torno disso, de que forma que todo mundo reage a essa situação. Então, o Owen, ele estuprou mesmo essa menina ou não? A Hannah, por que ela está acusando ele de estupro? Ela foi estuprada, ela foi violentada? De que forma ela está, né, lidando com esse tipo de violência? E algo que a gente também vai estar acompanhando é a Mara, como é que ela vai lidar com o fato de ter um irmão acusado de estupro, como é que a família vai lidar com essa notícia, como é que ela vai se portar com o irmão e com a amiga, porque a Hannah é a amiga dela, é uma amiga muito íntima dela, e também de que forma que ela vai apoiar os dois, ou seja, ela vai apoiar o irmão que, enfim, está dizendo que não estuprou, então ela teria que apoiá-lo porque ele faz parte da família dela. De que forma que ela vai apoiar a Hannah, que é essa amiga que está acusando o namorado de estupro, e a própria Mara, que faz parte de um grupo na escola que se chama Empodera, que é justamente esse grupo vai trazer força para as adolescentes que lidam, né, com diversas violências no dia a dia e debatem sobre isso. Então, é um livro que eu aconselho bastante a leitura, vai trazer ótimas reflexões. É um livro que é voltado para o público jovem, mas traz assuntos bem importantes para público adulto, né? Eu gostei muito, assim, gostei muito mesmo e recomendo. E o último livro lido no mês de janeiro se chama Sem Gentileza, de Phuthi Nithingila. Provavelmente não é assim que se pronuncia o nome da autora. Esse livro também é um livro curtinho. A história vai se passar durante o Apartheid, na década de 90. Falam de 2 personagens, Zola e Mivelo, mãe e filha, sobrevivendo a esse meio marcado pela pobreza e pelo medo da AIDS. Aqui nós vamos ter uma personagem bastante orgulhosa e ainda uma adolescente que se torna adulta cedo demais. É uma narrativa bastante singular, é uma linguagem muito fluida, mas tem gatilho. Então, quem é mais sensível à violência sexual, não aconselho, tá? Mas já digo que é um livro que vai dar quentinho no coração. Eu gostei muito e eu leria outros livros da autora. Super recomendo. Então é isso, gente. Esses são os 8 livros que eu li no mês de janeiro, todos eles escritos por mulheres. Contem pra mim se vocês já leram algum desses livros, qual que vocês gostaram mais e qual que vocês tiveram vontade de ler. Não esqueçam então de dar um like, fazer um comentário e compartilhar esse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!